Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e estou aqui em mais uma oportunidade para estudarmos juntos a doutrina dos Espíritos. Então, para iniciar, como eu sempre falo, vamos unir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas intenções aqui, mesmo que à distância. E para isso, vamos fazer a nossa prece inicial. Até o gatinho quis participar desse momento. Então vamos lá. Elevando o nosso pensamento a Deus, pedimos que possamos estar unidos, mesmo que à distância, para refletir sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, que as nossas mentes e os nossos corações sejam como solos férteis e que essas palavras sejam sementes que, brotadas, possam florescer e que possam dar frutos, nos transformando dia a dia. E nós te agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. O convite de hoje é para falar sobre um texto da Revista Espírita, de maio de 1866, intitulado A Visão de Deus. Esse texto está presente na Revista Espírita, a edição de 1866, referente ao mês de maio. Esse texto é interessantíssimo. Vale muito, muito a pena fazer a leitura dele na íntegra lá na Revista Espírita. No site da casa, nós temos disponível para download as revistas espíritas, e lá na Casa do Caminho, presencialmente, nós temos também as edições da Revista Espírita, todas elas disponíveis para pesquisa. Então, vale muito a pena fazer a leitura desse texto na íntegra, assim como, todos os textos da Revista Espírita. E fica o convite também para conhecer essas obras. Muitas vezes, quando a gente fala Revista Espírita, para algumas pessoas pode ser super tranquilo, A pessoa já entende, já sabe do que se trata, mas para outras pessoas não. Então eu gosto sempre de, quando possível, trazer aí a explicação do que é a Revista Espírita. Porque se falasse para mim Revista Espírita, eu ia imaginar uma revista normal, daquelas que a gente encontrava antes em banca de jornal e que hoje não é muito comum. Mas, na verdade, a Revista Espírita oficial, aí, publicada por Allan Kardec, eram jornais periódicos que ele lançava todos os meses. Então, nós temos aí 12 volumes da revista, desde 1858 até, se eu não me engano, 1869. Lembrando sempre que a revista de 69 é um pouco menor que as outras, porque Allan Kardec desencarnou nesse ano. E o que eram essas revistas? Ao longo dos anos em que Allan Kardec estudou, publicou, foi publicando as obras da codificação, ele foi vivenciando muitas experiências. E nem todas elas cabiam nas obras que ele estava lançando. Então, como complemento, ele lançava esses jornais mensalmente com discursos, relatos de experiências, complementos de estudos. Então, um texto que às vezes era muito grande para colocar na obra ali, seja o Livro dos Espíritos, seja o Evangelho, seja o Livro dos Médiuns, enfim, ele então lançava o texto ali e lançava um apontamento, um comentário, uma outra parte nesse jornal, algum relato a mais que ele vivenciava, uma experiência. Ele viajava muito, para poder orientar outras casas espíritas, conhecer outros grupos de estudo, e aí ele ia registrando isso, junto com a sua equipe ali também que assessorava ele. Então é muito interessante, as revistas espíritas fazem parte aí, do estudo da codificação, então fica o convite para conhecê-las, certo? E o texto de hoje, que nós vamos estudar nesta palestra, A Visão de Deus, está na revista de 1866. Então vamos lá. Esse texto, ele inicia-se com um questionamento, na verdade com uma série de questionamentos.
Ele fala, considerando-se que Deus está em toda parte, por que não o vemos? E nós sabemos que Deus está em toda parte devido às obras da criação divina, não é mesmo? Quando a gente olha ao redor, que nós vemos a beleza da natureza, a perfeição do funcionamento do nosso organismo, né? Nessa máquina que é o corpo físico. Quando a gente olha para o universo, para o firmamento, para as estrelas, para o sistema solar, para a nossa galáxia, enfim. Quando a gente olha essas criações, não tem como, não existe a possibilidade de a gente atribuir esse fato ao acaso. Não existe a possibilidade dessas coisas terem sido criadas por alguém que não tenha sido Deus, né? Então, nós somos obras da criação e tudo que está ao nosso redor também. Por isso a gente identifica que Deus está em toda parte. Só que aí fica o questionamento. Nós veremos Deus ao deixar a Terra? Será que em algum momento alguém que está encarnado pode enxergar Deus na sua forma? E aí? Deus tem forma, não tem? Fica esse questionamento. E esse texto, de uma maneira muito simples e cheio de exemplos e comparações, vem nos esclarecer um pouco a respeito disso. Por isso que eu sempre falo que vale muito a pena fazer a leitura dele na íntegra, porque aqui eu vou destacar alguns trechos e o texto na íntegra traz outros tantos trechos que são igualmente enriquecedores. E aí, dando seguimento, né? Trouxe aqui um parágrafo de início que ele fala assim. Então, respondendo essa pergunta, né? Por que a gente não consegue ver Deus aqui quando estamos encarnados? Será que veremos Deus ao desencarnar? E aí ele vai respondendo esses questionamentos. Vamos lá. Ele fala assim, nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que lhes tornam imprópria a visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e aos nossos instrumentos de análise. Vemos os efeitos da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos a se moverem sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Exatamente. Essa comparação que ele faz aqui nesse texto é fantástica. Primeiramente porque esse texto foi escrito em 1866. Nessa época não existia o Wi-Fi, não existia o sinal de internet que a gente tem hoje. Então essa é a explicação, né, a comparação talvez mais interessante que a gente pode fazer. Eu posso estar aqui, nós estamos nos comunicando, né, essa palestra está sendo veiculada para você aí através de um sinal de internet que você nem eu estamos vendo. A gente não está vendo por onde entra, por onde sai o Wi-Fi. A gente tem ali a base, que é o modem, mas esse sinal, a gente não sabe de onde vem, né? Existem as ondas do rádio também. Existe o oxigênio que a gente está respirando, que está fazendo o nosso pulmão funcionar, o nosso corpo inteiro se manter vivo e a gente não está enxergando. Recentemente passamos e ainda estamos atravessando aí as consequências de uma pandemia com um vírus mortal que ninguém enxergou a olho nu. Então o que ele fala aqui faz total sentido. Os nossos órgãos materiais, os nossos olhos, ele tem uma percepção muito limitada, né? Que até as coisas do nosso mundo, as coisas materiais, nos fogem ao olhar. Imagine então as coisas espirituais. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só, né, pela visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Assim, só a nossa alma pode ter a percepção de Deus. E aí, através desse trecho, a gente vai construindo aos poucos um raciocínio. Vejamos aqui. Os nossos olhos materiais, como nós já vimos e já comprovamos e provamos, ele é limitado. A gente não consegue enxergar, ter a percepção de tudo. Por isso, todos nós encarnamos com um sentido a mais, né? Lembrando lá, quais são os 5 sentidos? Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o tato, o olfato e o paladar. E aí nós temos um 6º sentido, eu costumo dizer que é um 6º sentido,
que permite, né, esses 5 primeiros sentidos, né, faz com que a gente conheça e sinta as coisas do mundo material. Como que eu apreendo, né, como que eu tenho percepção das coisas do mundo material? Através dos meus 5 sentidos. Eu posso cheirar, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso sentir. E das coisas espirituais, que é a nossa verdadeira, né, essência. E aí, como que eu posso ter a percepção dos espíritos e do mundo dos espíritos? Através do meu 6º sentido, que é a mediunidade. Todos nós somos médiuns com intensidades e habilidades e propostas diferentes. Mas, em determinada instância, todos nós temos essa faculdade mediúnica. Porque é isso que nos permite entrar em relação com o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos, certo? Então, tendo essa ideia em mente, né, o texto faz um questionamento. Será que nós, imediatamente após desencarnarmos, após a morte, veremos Deus? Aí ele continua. É o que só as comunicações de além-túmulo nos podem ensinar. Por elas, sabemos que a visão de Deus só é privilégio das almas mais depuradas e que, assim, muito poucas, ao deixar o envoltório terreno, possuem o grau de desmaterialização necessário. Então, o que ele está dizendo? Que a visão de Deus, que o entendimento de Deus, ele é construído a partir do meu grau de evolução. Logo, se eu sou um espírito imperfeito, para mim vai ser muito difícil enxergar Deus, porque eu ainda não entendo qual é a sua essência. Então, eu vou ficar numa expectativa e com referências muito materializadas. E não é assim. Deus não é material. Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente vai aí estudando os atributos de Deus, um dos atributos de Deus é que ele é imaterial. Né? Deus é imaterial. Então eu não posso imaginar ele como um velhinho, num cajado, porque ele não é isso, ele não é assim. Eu não posso imaginar ele com nada que eu tenho de referência no mundo material se aproxima da essência do Criador. Por isso que para a gente é muito difícil ter a percepção da visão de Deus. E aí, trazendo uma explicação um pouquinho mais completa, um pouco até da experiência que a gente tem nos estudos, quero apresentar aqui, isso até já foi falado, né, como eu disse, nos estudos, em outras palestras aqui na casa, sobre a escala espírita, mas vou falar bem rapidinho, brevemente, porque aqui, como eu disse, tem palestras referentes a isso, e nos estudos a gente fala bastante a respeito disso também. Mas lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, a gente pode classificar aí 3 ordens na escala evolutiva. Então, a gente começa lá embaixo, na 3ª ordem, como espíritos imperfeitos. Olha ali a imagem, né? Escura ainda. Por quê? Porque nós somos carregados de vícios, de atitudes negativas que nos colocam nessa situação, porque nós ainda estamos aprendendo a desenvolver as nossas potências, não é mesmo? Depois que a gente evolui, aprende, nós passamos para a 2ª ordem, que é a ordem dos bons espíritos, que já começam a se tornar aí mais esclarecidos, tanto moralmente quanto intelectualmente. E é importante lembrar também que essa 2ª ordem, a 3ª ordem, tem aí classes, né? Então tem o A, B, C, D, E, e aí tem aí espíritos imperfeitos de tal classe, e assim por diante, né? E a 2ª ordem também, os bons espíritos. Existem os bons espíritos da classe A, B, C, D, E e assim por diante. Para saber mais, né? Tem aí a referência, a questão 100 do Livro dos Espíritos. A único que tem aí a classe única, né, que tá aí como atingiu aí o grau esperado, é a 1ª ordem, são os espíritos puros, que nós tivemos como exemplo Jesus, que passou pela Terra. Esse foi o exemplo que foi apresentado para nós, mas que nós sabemos que na criação divina existem tantos outros que já atingiram esse grau aí na 1ª ordem, e nós também um dia iremos chegar. Vai demorar bastante, mas a gente vai alcançar sim, com toda certeza, né? Fomos criados para isso. Mas enfim, percebe que existem aí ordens, existem escalas que nós vamos atingir para a gente poder ter a compreensão completa da visão de Deus, da percepção do nosso Criador. Então, para quem está aqui no 3º,
e eu me encontro aqui nessa terceira ordem de espírito imperfeito, pra gente ainda é muito difícil imaginar e entrar em relação, muitas vezes, até com o nosso amigo espiritual. Às vezes é difícil a gente conseguir se concentrar para fazer uma prece. Muitas vezes é difícil a gente parar, se concentrar para fazer uma vibração por alguém que está do nosso lado. Imagine só ver Deus, falar com Deus. E aí tem uma coisa muito interessante que depois o texto vai trazer também. Deus não está distante de nós, mas nós estamos distante dele. Eu explico. Numa escola, por exemplo, ou para quem tem filhos, para quem tem criança em casa, a gente pode agachar, né, e falar de igual para igual com a criança, usar a linguagem da criança para ensinar determinadas coisas para ela, não é mesmo? Ótimo, porque nós estamos num grau e a criança ainda não atingiu esse grau, ela está se desenvolvendo. Mas a gente não pode, não deve exigir da criança que ela se eleve ao grau do adulto. Então, nós adultos estamos sempre com a criança, falando a linguagem dela, tentando educá-la, tentando orientá-la. Mas para ela vai ser muito difícil chegar no nosso patamar, porque ela ainda tem uma série de coisas para desenvolver. Então, é mais ou menos isso, né? Nós estamos mergulhados aí no fluido cósmico universal, que é o ingrediente, o fermento, falando bem grosseiramente, né? O ingrediente principal é o fermento aí, que está presente em todas as obras da criação. Então, nós estamos mergulhados aí nesse fluido, por isso, estamos próximos do Criador, até porque somos a sua criação. Mas, não temos ainda condição de falar de igual para igual com ele, né? Estamos próximos dele porque somos suas criaturas. Porém, ainda está distante o momento que a gente vai entendê-lo na sua essência. Por enquanto, né, falta palavras no nosso vocabulário, assim como diz o Livro dos Espíritos. Nós podemos conhecer os seus atributos e podemos entender também que ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E eu separei aqui uma das comparações super interessantes que ele dá a respeito disso. Aí ele fala: dá-se o mesmo com quem tivesse a cabeça envolta por diversos véus. Inicialmente ele não vê absolutamente nada. A cada véu que retira, distingue um clarão cada vez maior. Só quando retira o último véu é que vê as coisas nitidamente. Então, percebe? Nós somos aí exemplo dessa imagem, né? Estamos com diversos véus nos nossos olhos. E à medida que a gente vai subindo ali naquela escala que eu mostrei, à medida que a gente vai avançando naquela escala, é como se a gente fosse pouco a pouco retirando essa venda dos olhos e enxergando mais claramente a nossa essência, os nossos propósitos e, consequentemente, entendendo melhor o Criador. E aí ele continua, né? Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque estejam mais afastados que os outros, porquanto todos os seres da natureza, assim como eles, estão mergulhados no fluido divino. Lembra? Foi exatamente o que eu acabei de dizer há uns minutos atrás. Nós, espíritos imperfeitos, né? Nós não vemos, não porque nós somos ali, né, rebaixados, né? Não existe isso. Todos nós estamos mergulhados aí nesse fluido divino, que é o fluido cósmico universal, que é tanto falado, né, nos estudos. Então já fica o convite também, né, para quem está assistindo essa palestra e ainda não estuda na casa, venha, se informe para fazer parte dos estudos. Vai ser um prazer recebê-los. E esses momentos que nós temos na casa são sempre muito edificantes e muito esclarecedores. Então, fica aqui o convite para você participar conosco para aprender cada vez mais sobre a doutrina dos espíritos. E aí ele fala, né? Continua aqui no texto. Assim como nós estamos na luz, os cegos também estão na luz, contudo não a veem. As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Quando a cerração se dissipar, eles o verão resplandecer. Então, olha que interessante. Ele usa várias comparações, né? Que eu não trouxe todas, senão ia ficar muito comprido. Mas ele vai usando várias e olha que legal. Ele fala assim, ó. A pessoa que ela é cega, ela está distante do sol? O sol foi negado para ela? Não.
Assim como as outras pessoas, ela está num planeta onde o sol aparece, onde as lâmpadas se acendem normalmente. Mas a visão dela, uma coisa pessoal, está, né, momentaneamente escurecida. Assim é com relação, né, nós para Deus. Né? Nós estamos todos mergulhados aí, né, na essência do Criador. Porém, estamos com os olhos vendados. E esses olhos vendados significam a nossa imperfeição, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa personalidade, os nossos vícios, que dia a dia tentamos vencer. E ao longo das encarnações, ao longo do nosso processo evolutivo, é como se a gente fosse, né, desamarrando essas vendas, tirando pouco a pouco essa venda dos olhos e tendo mais claramente a visão aí de Deus, a percepção do Criador, bem como seus desígnios. Mas para isso existe uma longa jornada, né? O Livro dos Espíritos, por exemplo, nos apresenta a lei divina, a lei natural, um conjunto de leis que são imutáveis, que são as leis que regem aí o universo. Sempre foi assim, sempre vai ser, né? A gente precisa enxergar Deus dessa forma lúcida e racional, pensando que ele não está intervindo pontualmente na vida de cada um, porque ele já colocou as suas leis. Suas leis já foram pré-programadas, assim como nós fomos pré-programados para a perfeição. Somos seres perfectíveis e estamos nessa estrada. Para seguir nessa estrada, numa linha reta e chegar rapidinho no destino final, que é a perfeição, é só a gente seguir as suas leis, tendo ali a sua bússola, seguindo, praticando as suas leis. Mas, como somos imperfeitos, aí os nossos vícios, as nossas dificuldades, nos fazem muitas vezes desviar do caminho. Mas, usando o exemplo do GPS, quando a gente está no Uber, quando a gente está no carro, e a gente desvia o caminho que o GPS programou, o GPS vai pifar, vai explodir e vai fazer a gente se perder, a gente nunca mais vai chegar no caminho? Não, né? Não acontece isso. O que acontece? Ele recalcula a rota. O GPS você pegou uma rua, mesmo que ele não tenha indicado para você aquela rua, você pegou aquela rua por teimosia ou por erro, não tem problema. Ele vai recalcular a rota e vai mostrar novamente qual é o melhor caminho para você seguir o seu destino, para você chegar no destino final. Muitas vezes, esses desvios fazem a gente se atrasar e demorar mais para chegar ao nosso caminho, né? Para chegar aí aonde a gente precisa. Mas não quer dizer que ficaremos perdidos para sempre, né? Dando voltas ou não, a gente vai chegar. Todos vão chegar. Alguns chegam mais rápido, outros demoram mais, outros ficam estacionados muito tempo, né? Para o carro, fica ali pensando. Mas não tem problema. A gente só não volta para trás. Não existe voltar para trás. É sempre em frente, sempre no caminho. E isso é maravilhoso, porque nos dá a certeza de que iremos chegar. Dessa forma, Deus entende que estamos nesse processo e vai aguardar o tempo de cada um. Sob que aparência Deus se apresenta aos que se tornaram dignos desse dom? E aí, sob que aparência, né? Sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? É o que a linguagem humana é incapaz de descrever. Porque para nós não existe nenhum ponto de referência que possa dar uma ideia. Então, olha isso. Imagine, igual ele vai falar aqui, né? Se eu perguntar para uma pessoa cega, falar assim, uma pessoa que tem dificuldade de visão, uma pessoa é cega, eu falo assim, define para mim como é a cor vermelha. Se a pessoa nunca viu essa cor, porque ela nasceu sem a capacidade da visão. Define para mim o que é a cor azul, o que é a cor amarela. A pessoa não tem nenhum ponto de referência, uma vez que ela nunca viu, né, nessa encarnação, uma cor, né? Então ele fala isso, ó, somos como cegos a quem em vão procurassem fazer compreender o brilho do sol. A pessoa teria o vocabulário dela limitado, é a mesma coisa. Se eu falar agora, define Deus. O que a gente tem para definir Deus são os seus atributos, que estão dentro ali do Livro dos Espíritos, né? Deus é único, imaterial,
soberanamente justo e bom, é eterno, né? Então, uma série e outros tantos atributos que ele vai colocar ali. E sabemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. É isso. Essa é a maior referência que a gente tem para definir o Criador. Fora isso, faltam palavras no nosso vocabulário para compreender a sua real essência. Principalmente porque a gente não entende nem a nós mesmos. É difícil para a gente mudar um simples hábito, porque a gente não sabe por onde começar, porque é difícil pra gente se transformar a cada dia, porque existem outras pessoas que nos atravancam a jornada. Agora imagina querer compreender a essência do Criador. Por isso que existe todo um passo a passo. É a mesma coisa de eu chegar numa sala de educação infantil com crianças de 4 anos e colocar para elas uma fórmula de Bhaskara. Elas não vão compreender. Por quê? Porque faltam habilidades. Faltam aí palavras no vocabulário dela para que ela desenvolva as habilidades para chegar naquele ponto. Ela vai chegar, vai demorar um pouco, mas ela vai chegar. E no caminho ela vai construindo as funções necessárias para desenvolver aquela tarefa. Assim somos nós. Nós um dia iremos compreender com toda a clareza, mas até chegar lá existe uma série de outras coisas que a gente precisa focar, né? Ele fala, nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao círculo de nossas ideias. O dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores do céu. Nossa inteligência muito limitada para compreendê-los e nossa visão é muito fraca, né? Ficaria deslumbrada. Imagine, temos aí como referência a história de Paulo de Tarso, que encontrou Jesus Cristo. Jesus não é Deus. Muito pelo contrário, Jesus é um espírito criado por Deus, assim como nós. Mas, para nós, ele foi uma referência de ser evoluído, muito longe do Criador também, né? A gente sabe que o Criador é único, tem ali o seu patamar, que ninguém se iguala a ele, né? Até porque senão ele não seria o Criador. Então, mas Jesus foi um auxiliar ali, um espírito superior que auxiliou a todos nós. E aí Paulo de Tarso, só de ver Jesus, estou usando Jesus como uma referência de espírito evoluído, tá? Só de ver Jesus, ele já, né, tem aquele episódio da história que ele, né, os olhos dele já fica momentaneamente ele cego só por ver Jesus Cristo. Imagine então Deus, né, que está ali para muito além. Então, só como referência a gente pode perceber que esse texto, né, faz todo sentido. Por isso que é importante a gente acompanhar os processos e evoluir passo a passo segundo aquilo que a gente precisa. Muito bem, então, concluindo, né, o que fica pra gente é que a visão de Deus é algo que a gente não precisa se preocupar no momento, porque como sendo criaturas divinas, nós temos a essência de Deus, as suas leis gravadas em nós. E Ele já nos programou para que sejamos evoluídos e para que pouco a pouco nos aproximemos dele. Então, no momento, nós devemos nos preocupar com o nosso processo evolutivo, com o nosso aprendizado intelectual e moral, para que a gente evolua a cada dia a partir das experiências que são propostas para nós ao longo das encarnações. O importante é a gente saber que Deus nos criou com muito amor e que dia a dia Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores para que um dia possamos entendê-lo na sua essência. Fica o convite, como eu disse, para a leitura do texto na íntegra e para que possamos conhecer, estudar e aprender cada vez mais com as obras da codificação. Muito obrigada por essa oportunidade, que possamos estar juntos em momentos futuros. Vamos agora encerrar esse momento com a nossa prece final. Mestre Jesus, bons amigos, muito obrigada por essa oportunidade de estudo. Sabemos o quão produtivos são esses momentos em que a gente se propõe
a estudar os ensinamentos da doutrina dos Espíritos e nos transformar pouco a pouco a partir de tudo aquilo que a gente consegue guardar e vivenciar. Que possamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso planeta e por todos aqueles que rogam pela misericórdia de Deus. Que todos aqueles que necessitam possam ser auxiliados sempre. E que em oportunidades futuras possamos estar juntos, seja presencialmente ou online, estudando e nos unindo para juntos aprendermos. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, então, concluindo, né, o que fica pra gente é que a visão de Deus é algo que a gente não precisa se preocupar no momento, porque como sendo criaturas divinas, nós temos a essência de Deus, as suas leis gravadas em nós. E Ele já nos programou para que sejamos evoluídos e para que pouco a pouco nos aproximemos dele. Então, no momento, nós devemos nos preocupar com o nosso processo evolutivo, com o nosso aprendizado intelectual e moral, para que a gente evolua a cada dia a partir das experiências que são propostas para nós ao longo das encarnações. O importante é a gente saber que Deus nos criou com muito amor e que dia a dia Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores para que um dia possamos entendê-lo na sua essência. Fica o convite, como eu disse, para a leitura do texto na íntegra e para que possamos conhecer, estudar e aprender cada vez mais com as obras da codificação. Muito obrigada por essa oportunidade, que possamos estar juntos em momentos futuros. Vamos agora encerrar esse momento com a nossa prece final. Mestre Jesus, bons amigos, muito obrigada por essa oportunidade de estudo. Sabemos o quão produtivos são esses momentos em que a gente se propõe a estudar os ensinamentos da doutrina dos Espíritos e nos transformar pouco a pouco a partir de tudo aquilo que a gente consegue guardar e vivenciar. Que possamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso planeta e por todos aqueles que rogam pela misericórdia de Deus. Que todos aqueles que necessitam possam ser auxiliados sempre. E que em oportunidades futuras possamos estar juntos, seja presencialmente ou online, estudando e nos unindo para juntos aprendermos. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus.